Oi, oi, oi. Boa noite, todo mundo. Todo mundo, hashtag fica em casa, máscaras, álcool gel. Todo mundo em casa. Vamos lá, mexer nesse trem aqui. É a primeira live que eu tô fazendo, que é a Super Raquel me ajudando aqui. A gente estreia esse negócio de live, esse mundo virtual, com um convidado aqui de ouro, é um tesouro de um amigo meu, o nome dele é Eugênio Lacerda. O Eugênio, ele é nutricionista, ele é formado também em biopsicologia e vai falar um pouquinho, né, a respeito da abordagem da biorregulação. Ele também é mestre em nutrição e restrição calórica. E são 22 anos de experiência na área. Então eu acho que é uma fala super relevante, super bacana para a gente agora, né? Com essa questão toda que a gente está vivendo, inédita, que a gente saiba mesmo no meio dessa densidade aproveitar para a gente nutrir em todos os níveis e camadas a nossa alma, né? Que está muito ressequida, né? É o famoso a que ponto chegamos, tá? Então, deixa eu ver aqui o que eu tenho que aqui apertar para dividir a telinha com o querido Eugênio. Peraí, gente. Tá aqui. Aham. Vamos ver se vai dar. E aí, deu certo? Eugênio. Waiting for Eugênio Lacerda. Connecting. Aham. Oi, Ana Lu, E aí, Gênio? tudo bem contigo? Tudo. Deixa eu terminar aqui o volume. Pronto. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Super, super bem. Te apresentei aqui, talvez você queira se reapresentar. Eu estava falando sobre esse momento de densidade que a gente está passando e um chamado grande para que a gente possa nos nutrir o ser, nutrir a alma, né? Então, é uma escolha muito certa, a minha e do meu time todo da Exisp, da gente estar estreando essa questão das nossas lives com você, porque eu te conheço e sei que a tua visão a respeito da nutrição, ela é bastante, assim, abrangente. Então, acho que vai dar para pelo pessoal que está escutando, pelo menos colher algumas pérolas, né? Que elas possam introjetar durante esse momento nosso de quarentena e de tanta metamorfose e transformação. Tá bom. Olha, Ana, primeiro, antes de tudo, queria agradecer o convite seu, da Exisp. É um prazer enorme falar com vocês. Sabe que eu tenho um apreço enorme por ti e por todos da tua equipe. Eu sempre fico pensando em com quem que eu vou falar e nos 2 primeiros dias, quando eu recebo um convite, eu fico meio atordoado, até um pouco ansioso. E no dia eu não fico um pouco, não, eu fico muito ansioso. Tá? Eu trabalhei na área de tecnologia, eu trabalho na área de tecnologia, e tecnologia sempre pode dar alguma coisa errada. Então, junta tudo, pronto, vira um inferno. Mais 5 minutinhos, 2 minutinhos depois já passa. Então, já está passando, e eu queria falar um pouquinho exatamente sobre o que é essa ansiedade. Você já falou um pouco, já falou bastante aí de mim, já me apresentou, eu gostei, muito grato, recebo o coração. E o que essa ansiedade ela é em primeiro instante, tá?
A ansiedade, ela tem dois componentes, um componente físico e um componente mental. Muito embora, eu não quero separar mente e físico como sendo corpo, cérebro, eu quero evitar esse tipo de discussão, porque eu vou tratar de forma bem direta. Existe um físico, existe um mental, ponto. E os dois são interrelacionados. E os dois são nutriente dependentes. As funções mentais precisam de componentes que são recebidos dos alimentos para formar os neurotransmissores. Uhum. O corpo físico precisa dos nutrientes para formar também todo o caminho para que os neurotransmissores consigam chegar em algum lugar. Então, toda a matriz extracelular que suporta a comunicação entre os neurônios precisam também de nutrientes. Quando falta nutriente na matriz, que é o caminho, como se fosse o meio do caminho entre os neurônios, você tem um problema de troca de energia e de troca de informação. Quando os neurônios também não conseguem produzir os neurotransmissores, você acaba tendo o mesmo problema. Então, no final das contas, é uma questão nutricional. Eu dei uma aula no começo desse ano, lá na clínica, a gente tem reuniões mensais durante um bom tempo, falando de temas específicos. E nós falamos sobre ansiedade e depressão. E eu falei sobre transtornos alimentares e associei ansiedade e depressão. E concluímos no final que é uma questão nutricional. Tá? Quem tem uma doença crônica não transmissível, por exemplo, uma obesidade, uma diabetes ou uma questão de pressão alta, já desenvolve condições para que a nutrição não se faça em sua melhor escala. E aí, diferentemente de um carro, quando as pessoas dizem que o corpo humano é uma máquina, eu discordo. O corpo humano é um sistema. Uma máquina, por exemplo, como um motor, quando quebra uma correia, você vai lá e troca porque o carro para. Uhum. O nosso corpo, quando uma veia entope, ele vai fazer o caminho por outro caminho. Tanto que quando a pessoa chega a ter um problema cardíaco, é porque o corpo já tentou várias situações para resolver o problema. Uhum. Uhum. Então, o nosso corpo, ele, quando falta nutrientes para uma função, outro órgão, por exemplo, vai tentar suprir a deficiência. E aí você fica numa situação de combate o tempo inteiro. E isso gera uma disfunção que pode ser, pode acarretar ou ansiedade ou depressão. Uhum. Uhum. Outra coisa importante, a ansiedade e a depressão, em especial a ansiedade, ela está relacionada ao circuito que eu chamo circuito cérebro-intestino. E aí vem o intestino. Por que o intestino? O intestino é a segunda região que tem mais células nervosas do corpo. E ele é enorme, ele tem mais ou menos uns 7 metros. Então, você imagina a quantidade de questões do sistema nervoso que estão acontecendo no intestino. E o intestino é por onde entram os nutrientes. Então, a gente tem uma chave que é o intestino funcionando bem, provavelmente você tem nutriente. Nutriente entrando bem, sendo absorvido bem, você tem nutrientes disponíveis para fazer neurotransmissores. Uhum. Essa regra, ela é muito funcional, porque quando o intestino ele está inflamado ou ele está em processo de irritação, parte dos nutrientes não entram. E aí a pessoa começa a desenvolver deficiências. Uma delas pode ser as deficiências de ansiedade ou as deficiências que estão relacionadas ao campo mental. Por quê? Porque parte, por exemplo, a serotonina,
80% da serotonina, que é um elemento importantíssimo para o campo mental e para o cérebro, é produzida no intestino. Nossa. Uhum. Então, se você tem um intestino que não está funcionando, provavelmente as funções físico-mentais podem estar sendo impactadas. Por isso que é importante perceber o que acontece com o corpo. A frase mais popular que eu quando era moleque, ouvia era quando uma pessoa estava muita raiva, briguento, ele estava enfesado. Depois é que eu fui entender que É enfesado é porque literal, né? o intestino É literal. é visceral, não é nem literal, é É visceral. visceral. Uhum. Estava com as vísceras cheias de fezes, por isso que era irritado, bravo. Então, a ansiedade pode muitas vezes ser provocada simplesmente pelo mau funcionamento do intestino. Então, esse eixo cérebro, intestino e funções do corpo, ele é muito... Eu digo que é um sistema difícil de entender, então ele é um sistema complexo, e ele tem tantas variáveis que interagem entre eles, que é praticamente impossível você ter uma receita. Então, você, com certeza, a frase eu gosto de usar, se você for a qualquer clínica, qualquer hospital do mundo, Analu, você não terá um livro chamado Analu. Você não vai encontrar um livro dizendo, Analu funciona assim. Agora, você vai encontrar todos os livros dizendo de todas as doenças que existem. Aí você vai chegar com um conjunto de sintomas, vão enquadrar você, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Manda fazer um monte de exame. Então nós achamos que é essa. Agora vamos fazer mais exames para poder achar. Por quê? O nosso corpo, ele de manhã é de um jeito, de tarde é de outro, e é assim, é um sistema complexo. Olha, se tiverem perguntas aí, viu? Se chegarem perguntas, Ana, pode interromper, tá? Qual seria, assim, para esse período, né? Onde a maioria das pessoas ou estão numa coisa de reclusão quase absoluta mesmo, na quarentena, aquelas que, em função de seus trabalhos e profissões, ainda, né, estão a contento fazendo ali alguns deslocamentos, mas em termos de algumas dicas mesmo, coisas assim práticas, Eugênio, que, Tá. que cada um poderia, seja ou no período da, sei lá, na alvorada, ou mais no final do dia, ou sem querer complicar muito, né? Mas assim, que você pudesse se pronunciar assim em algumas dicas nutricionais ou de receitas ou de comportamento, ou coisas que as pessoas poderiam, de repente, escolher uma ou duas, assim, para tentar colocar em prática, visto que é um momento muito diferenciado mesmo, né? Tá, entendi. Bom, a primeira coisa é que se a pessoa está em casa e ela está em processo de quarentena, como todas as pessoas que não têm assim, a necessidade urgente de sair, Isso aí. Uhum. tá em casa e vai ficar em casa 2 dias, 3 dias, 4 dias. Tá? O que acontece? A gente precisa lembrar que quando a gente está em reclusão, a gente não está funcionando como funcionava. Saindo de casa de manhã, pegando o trânsito. Logo, a gente precisa mudar a alimentação para uma situação nova. Uhum. Então, se eu saía de manhã e eu precisava dirigir 1 hora e eu comia uma quantidade de energia, e hoje eu não saio, eu não posso comer a mesma quantidade de energia. Uhum. Porque se eu gastava parte dela quando saía e agora eu estou dentro de casa, parte dessa energia, e dependendo do que se consome, pode gerar um processo de muita energia e aí eu posso desenvolver uma ansiedade. Uhum. Exemplo,
tem muita gente que toma café, toma cafezinho. Então, tem gente que toma café da manhã, mas que come bastante. Vamos imaginar. Come pão, toma leite, toma achocolatado, come uma fruta e, às vezes, põe lá um omelete, um ovo, alguma coisa assim. E faz um prato mesmo. Isso era o normal, porque a pessoa, às vezes, só ia almoçar, ou só ia jantar. Se ele ficar em casa e ele fizer esse mesmo prato, essa quantidade de alimento é muito grande para a necessidade de energia que ele tem. Então, a primeira coisa que a gente pede é: comece a entender o quanto o seu corpo está pedindo de alimento. Segundo lugar, retire, de certa forma, tudo aquilo que tem muita energia saturada. Por exemplo, o açúcar branco. O açúcar branco, ele é sabidamente um provocador do intestino e, por consequência, um provocador do cérebro. Ele não auxilia esse processo, principalmente para quem está em trabalho de home office. Outra coisa, produtos ultraprocessados, como aqueles biscoitos com sabor sei lá do que, feito com sei lá o que a gente, para entender, tem que olhar no Google o que está escrito atrás dos ingredientes, não contribuem com o processo do cérebro-intestino. E, por último, aqueles alimentos que são prontos, ultraprocessados, que a gente usa normalmente quando está muito atrasado, ou chega muito tarde da escola ou da faculdade, e aí tira, põe no micro-ondas e come. Aqueles alimentos normalmente têm muito conservante e muita taxa de energia. Então, a recomendação básica é: tente evitar esses alimentos, substituindo por quê? O primeiro alimento mais fácil que existe, frutas. Então, se você está com uma fomezinha, deu aquele incômodo, aquela ansiedade, uma vontade de comer alguma coisa doce, come uma fruta doce. Ah, mas eu não gosto muito de fruta. O seu corpo vai se adaptar e, numa determinada hora, aquela vontade de comer coisa doce se transforma em vontade de comer uma fruta doce. E, querendo ou não, você está ingerindo, junto com a fruta, vitaminas, sais minerais, fibras solúveis e fibras insolúveis, que são importantíssimas para o intestino. Então, é nessa época de quarentena e de restrição, aproveitar para fazer uma limpeza do corpo. Legumes, verduras, frutas, grãos, sementes. E se a pessoa gosta de carne, peixe, carne de boi, peixe, frango, também faça, não tem problema. Só reduza a quantidade. Em vez de comer carne todos os dias, coma carne deixe dia sim, dia não. Combine frango, peixe, carne, aí você já tem 3 dias na semana. Porque quando a pessoa tem uma atividade que se movimenta, que tem atividade física, trabalha, sai, anda muito, normalmente o intestino já está sendo exercitado. Mas em casa, com celular, Netflix, canais de filme, máquina de fazer pipoca, vai ser difícil a gente passar 30 dias ou 20 dias. Daqui a pouco a gente está comendo as paredes, entendeu? Tá? Então, mudar o hábito pode não ser fácil, mas as condições nos obrigaram a fazer. E se nós pensarmos bem, Ana Lu, há 70 anos atrás, o que aconteceu para as pessoas mudarem seus hábitos, o que está acontecendo agora é fichinha. Os nossos bisavós passaram por situações, avós e bisavós, situações de restrição muito pior. E eu falei isso há uns dias atrás, dizendo que alguns não tinham o que beber, não tinham o que comer, não tinham nem onde ficar. Porque a destruição tinha sido em massa. Tá? Então, frutas, legumes, verduras já estão quase prontos. As frutas só lavar, legumes só higienizar.
verduras, higienizar, dão menos trabalho para fazer e é uma solução rápida. Ah, o que que eu posso fazer? Uma salada de fruta. Ah, o que que eu posso fazer? Uma porção de verdura. Ah, o que que eu posso fazer? Legume no vapor, 10 minutos, está pronto. Arroz, feijão, tudo isso pode ser feito. Só que aí nós estamos falando só do alimento. Quando a gente está dentro de casa e, por exemplo, tem crianças, uma atividade boa é colocar as crianças também para participarem do processo. Separarem as frutas, descascarem as bananas, arrancarem as cascas das laranjas. E aí você vai envolvendo. Ah, quem vai lavar as frutas? As frutas, Eugênio, aqui em questão, que tem bastante açúcar, tem um limite de quantidade para ser consumida diariamente? Olha, se a pessoa tem uma doença crônica, como um diabetes muito alto, quando eu digo diabetes muito alto, eu estou falando de números de 400, 300, há muitos anos, é medicado, está tomando insulina, ele tem que tomar certos cuidados, como todas as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que veio de uma cirurgia e ela porque o couve ele tem condições de auxiliar o corpo a melhorar a coagulação. E normalmente quem vem de uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia está fazendo um tratamento para evitar coagulação e trombos. Então não é tão simples assim. Então quem tem uma doença crônica estabelecida dentro de um protocolo e está tomando medicação, deve tomar cuidado com a sua alimentação, independente da restrição que existe. O que eu estou falando aqui são para pessoas que não apresentam doenças crônicas transmissíveis. Por exemplo, quem tem um problema renal, de borda de insuficiência renal, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele já está dentro de um protocolo. Se ele não está dentro de um protocolo, é bom ele procurar um protocolo que reduza a quantidade de proteína, que reduza a quantidade de produtos de amônia, entendeu? Então, eu sempre acabei de postar um negócio aqui num grupo que eu tenho, dizendo que, assim, o alimento, ele é o medicamento da gente, tá? Só que o que difere entre o alimento, a medicação e o veneno é a dose. Então, não é porque é natural que vale a pena consumir. Ah, não, o chá é natural, então eu vou tomar baldes de chá. Não funciona assim, gente. Nosso corpo ele é muito individual. Essa individualidade metabólica, ela é responsável pela nossa identificação. Por isso que dá trabalho. Não dá para pegar um livro e ler e falar, ah, essa receita serve para todo mundo? Não, não serve. Tem gente que se dá bem com pepino. Tem gente que se comer pepino, fica o dia inteiro lembrando do pepino. Então, como é que eu posso recomendar pepino para uma pessoa que, se comer pepino, vai ficar o dia inteiro lembrando do pepino? Melancia. Tem gente que come melancia, fica lembrando da melancia o dia inteiro. Tem gente que come melancia com aquela partezinha branca, não tem nada. Por isso que é difícil dizer isso funciona para todo mundo, tá? E no caso da cozinha, que é um espaço comunitário, os limites de convívio podem ser muito mais bem explorados nesta época. Fazer coisas juntos na cozinha, com a música. Gente, hoje a gente vai tocar samba, hoje a gente vai tocar kirtan, hoje a gente vai tocar música clássica. A comida já vai sair com esse sabor, entendeu? Quem quiser fazer festa hoje, hoje eu vou tocar funk, a comida vai sair com sabor de funk. E aí você improvisa e vai dançando conforme a música, entendeu? Esse tempero aí é o gesto da alquimia, né? É o, é o tempero do amor, né? Que falavam os antigos, né?
Nossa, mãe, coisa Sim, boa, né? O que que tem aqui? Tem amor, meu filho, né? E que talvez seja para muitas pessoas também uma experiência quase inédita, né? De preparar o próprio alimento. Isso também cria uma aura, uma qualidade, um estado de atenção, de consciência que, obviamente, vai trazer um resultado diferente, né? Não estou falando em fazer uma receita de acordo com o que a gente pega ali de um livro ou do site, mas é esse refino, esse experienciar, né, daquele que prepara, obviamente, vai ser vai ser o tempero dele, né? O gesto dele, porque é é, meditativo, né? sai junto com eu digo assim, quem faz o alimento imprime no alimento a sua própria essência. Então, quando você faz uma comida junto todo mundo, com os jovens participando, as crianças participando, tendo uma animação, aquele alimento ele vai levar essa animação junto, por questão de vibração apenas. A água vai associar essas vibrações, vai receber essas vibrações, as pessoas vão se alimentar e não vão só se alimentar com o alimento que é físico, ele vai se alimentar também com aquele alimento mental, por ter contribuído, por ter ajudado. E depois tem que lavar os pratos, claro. Aí divide as tarefas bem. Então, a divisão de tarefas na casa, ela pode começar pela cozinha, mas não se limita a isso, tá? Mas começar pela cozinha é mais fácil, porque é mais engraçado, você tem um resultado, todo mundo participou, todo mundo fez, todo mundo pôs o dedo naquilo. Acaba sendo sempre o local mais frequentado e de maior aglutinação, né? No final do dia, Sim, a gente vai ver, tá todo mundo ali na cozinha, né, Eugênio? há milhões de anos nos reunimos aonde tem fogo, aonde tem comida. É onde tem E fogo. na cozinha tem fogo e tem comida. Beleza. Tem uma outra perguntinha que ficou aqui a respeito do porquê que os nossos intestinos se inflamam, né? Quais motivos principais, talvez? Tá bom. É sabido, tá? Os estudos já mostram. Ano passado eu fiz uma palestra sobre TDAH e nela a gente fala sobre os transtornos, né? Transtornos Déficit TDAH, de atenção, né? transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uhum. E um dos fatores que consta lá são os corantes dos alimentos. Então, só para você ter uma ideia da quantidade de coisas que acontecem a partir do alimento. Corantes são coisas que o corpo não conhece, mas ele se defende. Uhum. Só que cargas constantes de toxinas, a gente chama isso de toxinas que são exógenas, são toxinas de fora. E aí a gente põe as farinhas que têm muita concentração de glúten, que são as farinhas ultraprocessadas de trigo genético, que dá energia de alguma coisa. Peraí, só um instante. Acho que agora foi. Eu acho que foi. Senão daqui a pouco ele desliga aqui. Pronto, eu acho que foi. Desculpem. Pronto. Aí o que acontece? Quando come alguma coisa que fermenta muito, um conjunto de bactérias que vivem lá dentro do intestino podem inflamar as células do intestino. Essas células, elas são muito sensíveis porque elas são expostas a uma condição muito dura. Elas são expostas a uma condição pior que a pele. Uhum. A pele é exposta a uma condição durante o dia, mas a pele de dentro do intestino quase tudo. Então, quando se toma, por exemplo, um refrigerante,
que tem muito açúcar, isso gera um tipo de fermentação no intestino que constantemente sendo usado, o intestino vai se defender. E a inflamação é uma defesa. Uhum. As pessoas acham que a inflamação é uma coisa que vem de outro planeta. Não é. É o nosso corpo que faz para se defender. Uhum. Só que se essa inflamação ficar constante, você começa a perder as barreiras de proteção do intestino. Então tem que, de vez em quando, tomar cuidado com o que vai comer. Ah, mas eu posso comer de tudo? Olha, tem um ditado que diz que tudo é possível ser comido. Claro, todos os cogumelos as pessoas podem comer. Só que tem alguns que só vai comer uma vez. Então não adianta ficar brigando com o intestino. O intestino ele precisa de coisas que o auxiliem. E as bactérias que vivem lá, que são responsáveis, inclusive, por produção de vitaminas, vitamina B12, por exemplo, várias vitaminas são processadas. O processo de separação de nutrientes que é feito no intestino, se ele estiver inflamado, é um inferno a vida da pessoa. E se ela tem uma doença crônica, provavelmente o intestino dela já deve estar com alguma questão. Tem casos de redução de glicemia simplesmente por redução de inflamação intestinal. Então, esse mundo novo, que é o corpo humano, que todo mundo acha que a gente conhece, se pega o melhor cientista do mundo, todo dia de manhã ele acorda e diz, meu Deus, o que vai aparecer hoje que eu não sei? Porque eu tenho uma professora que ela trabalha estuda metabolismo, e tem um desenho que são mais de 6.000 enzimas que funcionam dentro de um processo, e ela falou, isso aí muda todo dia. Eu vou morrer e esse negócio só aumentou, a gente não conhece ainda o corpo humano o suficiente. Então, tomar cuidado com o intestino é importante. Água, líquido, beba. Ah, tá com sede? Ah, mas quero beber água. Tome de golinho durante o dia, não precisa tomar um golão, não precisa tomar um copo. Tome sempre um pouco para se sentir saciado. Isso auxilia o intestino também. Produtos industrializados, aqueles de pacote, que eu não considero alimento, como aquelas coisas fritas, aquelas bolinhas que eu não sei do que é, que eu não faço ideia o que é aquilo. Eu só sei que quando abre aquilo dentro do carro, o carro fica 15 dias cheirando mal, entendeu? E aquele tipo de alimento não é alimento. E quando isso vai para o intestino, ele gera um tipo de fermentação, um tipo de contaminação que pode provocar esta inflamação. Para combater a inflamação do intestino, fruta, legume e verdura já ajuda muito. Então não precisa parar de tudo. Só aumente o número de frutas. Os Estados Unidos, ele começou uma campanha, eu acho que em 2006, sobre mudança de hábitos alimentares nas escolas. Criaram até a figura de um embaixador de alimentação nas escolas americanas. E saiu o resultado agora, de 2016. 25% das pessoas começaram a consumir mais verduras e legumes e 50% das escolas começaram a fornecer para os alunos. Já tive impacto nas doenças crônicas. Mas isso foram quase 10, 12, 15 anos de campanha, entendeu? Então funciona, gente. Funciona. Você está com o intestino preso, fruta, legumes e verduras, funciona sim. Todos os meus pacientes que tinham questões, a gente variava um pouquinho as frutas e os legumes, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e voltava a funcionar. O sono melhora, a pele melhora, o sistema excretor melhora, e aí o metabolismo melhora, a célula respira melhor, e aí o corpo fica mais saudável. Excelente. Bom, ficam aí todos esses formatos, né, Eugênio? Eu acho que a estrada é de apoiar-se, vamos dizer, nas informações, seja tuas ou de tantas pessoas, porque
hoje é um excesso, né, de informações, né, espalhadas, sejam as fakes ou as não, né? Mas eu gosto muito de fazer a recomendação, que é a que eu recomendo para mim mesmo, né? Qualquer estrada nova, assim, que eu venha, ou que a minha intuição, a rigor, né, venha me sugerir, não fazer nada de forma muito radical, né? Então, assim, se é uma questão da dieta, a pessoa está lá na quarentena dela, então não é, então agora eu vou ficar 40 dias, sei lá, sem comer isso ou aquilo que sejam os seus favoritos, enfim, né? Mas que ela possa. Então, então eu vou diminuir a ingesta do café, ou tipo, não ao chocolate, ou, de repente uma semana sem farinha branca. Né? Mas fazer experimentos de forma que ela tenha uma agenda, um logbook ali, né? Para poder tomar nota mesmo, né? Como eu fiquei. Né? Hoje eu me hidratei de uma forma diferente. Em vez de tomar aquelas copadas grandes, assim, né? De água, eu fui, escutei do Eugênio e achei bacana. Eu fui de golinho em golinho ali, me hidratando. Como é que eu cheguei no final do dia? Cheguei igual. Cheguei melhor. Eu cheguei, né? Acho que brincar um pouco com isso, porque, gente, que a gente possa passar por isso que todos estamos passando, assim, de uma forma vencedora, né? Porque é tanta coisa que a gente está tendo possibilidade como humanos, né, em ressignificar o que é ser humano, né? Por que não fazer então do nosso microcosmo, essa nossa coisa que a gente chama de eu, né, o nosso corpo, o nosso sistema, né, que você usou essa palavra. Então vamos tentar usar o nosso sistema como o nosso laboratório, né? Então, que cada um possa escolher, porque no fundo, Eugênia, a gente sabe aquilo que nos faz mal. A gente conhece os nossos vícios. É que vício é vício, né? E para mudar, né? Como que é isso? A Mas, pelo questão menos, eu coisinha, né? Sem radicalismo, assim. Senão não é legal. Porque aí não se sustenta. E já que são muitos dias, gente, 40 dias não são 4. É bastante tempo, né? Para ter uma proposta, assim, para quem nunca pôde se dar o tempo e o espaço, ou nunca quis estar numa experiência de retiro, é uma espécie de retiro, né? Por mais que a gente sabe, gente, tem gente que voltou para essa história da casa, não é que está com mais tempo, né? Porque você tem a casa inteira também agora para dar conta. Mas alto lá, há a luz no final do túnel, né? Tem como a gente se reinventar também dentro desse modelinho novo, né? Eu acho que é um pouco por aí. eu concordo. Existe um fator, o fator experiência, tá, do nosso corpo. Esses milhões de anos que a gente acumulou de experiência, eles estão aí disponíveis para a gente. Entendeu? E aí você falou, evitar o radicalismo, de agora estou assim, vou fazer tudo diferente, de ativar a resposta do vício. Porque o vício, eu não considero o problema, eu considero o problema a dependência. Porque o nosso corpo, ele é fantástico nesse sentido. Imagina, eu estava numa reunião uma vez e pedi para as pessoas simplesmente fazerem assim, ó, para a quantidade de sensação que tem só em passar a mão, 2 dedos na mão. Agora, imagina isso pela pele do corpo inteiro, o dia inteiro. Além do que a gente vê, além do que ouve, além do olfato, da gustação, do paladar, de tudo. Então, nosso corpo ele tem uma tendência
tendência a criar um vício. A questão, como é que eu descubro se é vício ou se é uma dependência? A frase mais simples. Um cafezinho de manhã eu não acordo. Aí um dia ele vai não ter que tomar o cafezinho. Aí eu quero saber o que ele vai fazer, entendeu? 2 milhões Bacana. e meio de anos não podem estar errados, Ana Lu. E Eugênio, deixa eu só interromper, porque agora você falou do cafezinho, que a gente possa trocar o cafezinho por um chazinho, por conta do horário. É muito E tempo de aprendizado a gente... do nosso corpo. Então a resposta está lá. Querido, e para finalizar, qual é a dica da noite? Alô? Tá cortando? Tá me ouvindo, Ana? Tá cortando um pouquinho. Ana Lu? A gente vai finalizar já o bate-papo. Eu estou escutando bem. A gente vai terminar. Agradeço de coração. Muito, muito obrigada. Até as próximas. Beijo.